Eu vou mostrar pra vocês uma história que eu acho que combina muito com as histórias que eu costumo trazer no Colunas Tortas e também com as perspectivas que eu costumo trazer, que são muito focadas em conflitos interpessoais e em como as pessoas se utilizam da pilantragem pra sair por cima, principalmente no nível assim do pequeno conflito, sabe? Principalmente no nível no nível de enrolar verbalmente as pessoas pra sair por cima. A gente vai ver isso, a gente vai ver como alguém precisou dividir a casa com a sogra por conta de uma dessas pequenas malandragenzinhas do dia a dia. E eu que me divorciei tive que dividir o valor da venda da casa com a minha ex-sogra. Tudo bom? E este é um recado pra você que casou. Bote tudo no seu nome, não confie em ninguém, porque você não sabe o dia que seu marido vai acordar e não vai querer matar casado com você. Vamos lá, quando a gente decidiu que ia casar, a gente era muito novinho. Tínhamos acabado de completar 18 anos. Nós dois trabalhávamos, mas com um salário muito baixo e tal. Então a gente tentava financiar a casa e a gente nunca era aceito. Até era aceito, mas assim, valores exorbitantes, a gente não tinha como pagar e tal. E a gente ficou um tempo nisso, onde a gente vai morar, onde a gente vai morar. E ele nunca aceitou construir no terreno da minha família, porque Não sei de onde ela é, mas em São Paulo, um apartamento de, sei lá, 35 metros quadrados é 300 mil reais, assim. Tudo é muito caro. Casa é uma coisa muito... Moradia é muito caro. Muito caro. o terreno da minha mãe é um terreno bem grande. Ele nunca aceitou construir, ele não queria ali. Então sempre foi uma possibilidade de a gente ver fora daqui. Então a gente começou a pesquisar e estava muito difícil encontrar qualquer coisa. E eu, na época, não era muito a favor do aluguel. Então ele queria ir pro aluguel, eu não queria, e a gente ficava nisso procurando. Sou contra o aluguel. Abaixo o aluguel. Aí um dia estávamos na escola, e ele virou pra mim e falou assim: Camila, se alguém te oferecer uma casa por 5 mil reais, independente da condição que a casa esteja, do local que a casa seja, você aceita? É claro que não, né? 5 mil reais numa casa, casa feita de isopor. É uma casa feita com embalagem de ovo. 5 mil reais? Eu falei, 5 mil reais? Claro, com certeza, aceito. Que casa é essa? Aí ele, então, minha mãe tem uma casa alugada, que hoje está alugada, né? E ela disse que vende pra gente. Ela vai vender pelo valor de 5 mil reais. A casa tem que fazer muita reforma e tal. E com esses 5 mil reais, ela vai reformar uma outra kitnet dela pra ela continuar alugando e vai vender essa pra gente. Bacana? Bacana. Aí o que você precisa saber? A casa era em cima de um valão. Valão, amiga. Na época eu chamava de Casa do Lago. Mas a casa era em cima de um valão. A casa com mais de 5 anos de dívida de IPTU. E a casa caindo aos pedaços. E quando eu falo caindo aos pedaços, é literalmente. Porque quando a gente foi entrar, né? Que a inquilina saiu, quando a gente foi entrar, o tijolo desfazia. Podre. Nossa. Podre. O banheiro da casa era lodo, que você não tem noção. Eu vou tentar recuperar as fotos aqui pra mostrar pra vocês. Horrível, mas eu falei, não, amore, a gente vai conseguir, que a gente vai conseguir. Era uma casa que provavelmente atrás dela passava um córrego poluído ali e tudo mais. Um detalhe, a nossa família não tinha dinheiro, nem a minha, nem a dele. A família dele ainda tinha essa casa, né, que tinha alugada e tinha uma kitnet. A minha família não tinha nada. Nessa época, meu pai já tinha saído, abandonado a família. Era eu, minha mãe e meu irmão. Meu irmão trabalhando, minha mãe, tadinha, fazendo faxina. E eu trabalhava. Eu trabalho desde os 14, mas trabalhava sempre com um salário muito baixinho, sabe? Nessa época, eu trabalhava panfletando na rua. Vendendo curso para ganhar meu dinheirinho. Gente, eu não gastava R$1 que eu ganhava. Eu passava horas trabalhando sem comer nada. Quando eu tava com muita fome, eu ia lá embaixo no calçadão, comprava uma pipoca de R$1, R$2 e comia. E passava com aquilo ali pra eu não gastar dinheiro. Eu fiquei um ano inteiro sem comprar uma peça de roupa, porque eu tava no propósito do meu casamento. Eu era uma mulher parceira. Aí tá. Pegamos a casa, vamos reformar a casa. Fui na prefeitura, negociei 5 anos de IPTU, de dívida de IPTU no meu nome. Comecei a pagar o carnezinho do IPTU bonitinho. Reformamos a casa, trocamos as janelas por blindex. Meu padrinho, na época que hoje é falecido, forrou a casa com forro PVC. A casa era de telha, forrou a casa com forro PVC. Contratamos pedreiro para
refazer esse tijolo que tava desfazendo. Refizemos o banheiro todo, blindex no banheiro, móveis novos, trocamos tudo, deixamos a casa tchutchuquinha, eu e ele, tá? E a ajuda de alguns familiares também, né? Só que você lembra que a casa era no Valão, a gente casou, foi morar no Valão, mas ele ficava inconformado com a ideia de morar no Valão, era mais ele do que eu, ele não aceitava muito bem o fato de morar lá. porque é um valão, ele começou né? a procurar casa pra gente financiar. E depois de 6 meses de casamento, a gente conseguiu financiar uma casa muito boa, num condomínio muito legal e tal. Aí o que a gente fez? Botou essa casa do Valão pra alugar. Com o aluguel da casa do Valão, a gente pagava a parcela do financiamento da outra casa. A gente era jovenzinho, mas a gente pensava. E até aí, tudo bem, minhas chuchucas, tudo lindo, tudo maravilhoso. Até o dia do divórcio. Então perceba, até o momento de boa, né? Você comprou uma casa num preço estratosfericamente barato, precisou reformar, provavelmente gastou uma grana na reforma, investiu uma grana na reforma, uma grana provavelmente guardada, destinada a outras coisas que foi destinada para reforma, e você tinha uma moradia. Ah, mas era num valão. Mas é melhor você morar do lado do córrego do que você não morar, certo? Todo mundo sabe que, bom, moradia é um problema no Brasil, né? Então, talvez, por pior que seja, é melhor morar do lado do córrego podre do que não morar, correto? Então você tinha ali uma casa, supostamente sua, né? É importante entender isso. Supostamente sua casa. Você tinha ela ali pra você, certo? Até aí tudo bem. Aí, pô, comprei uma outra casa, tal. Aluguei essa primeira e o aluguel dessa primeira ajudava a pagar ali a mensalidade, né, o carnezão da casa própria. Top? Isso não era uma casa, era um projeto de restauração dos irmãos à obra. Terreno de sogra, não. A gente vai entender, né? É uma casa cápsula. Os sapos cantavam ao redor da casa, diz o Gogol. Tinha orquestra dos sapos, fala a Juliana. Melhor morar do lado do córrego do que morar no córrego, diz o Gogol. Concordo. Vamos lá, vamos continuar a história aqui. Até agora, de boa. Quando a gente separou, a gente definiu ali, naquele momento de imediato, que a gente deixaria a casa do Valão ainda alugada, né? Ia deixar alugada e a gente dividia esse valor mensalmente aí pros dois. Ela fala casa do Valão, parece que Valão é um cara, né? Chamado, sei lá, Val. Até o dia que ele chegou pra mim e falou, me mandou uma mensagem, isso já era janeiro, a gente tava 6 meses separados, ele me mandou uma mensagem, falou assim, Camila, consegui uma compradora pra casa. Ela vai pagar, acho que era 70 mil reais. 70 mil! Você comprou por 5. Tudo bem, gastou com a reforma. Beleza. Não sei quanto, provavelmente bastante. Mas vai vender por 70 mil. 70 mil. Quantas vezes você tá ganhando nisso? 70 dividido por 5. 14 vezes. Você conseguiu multiplicar em 14 vezes o valor da casa. Negocião, certo? Negocião. Esse tal de Valão aí conseguiu fazer um ótimo negócio na sua casa, certo? Parcelados em não sei quantas mil vezes, que foi um parcelamento de anos, parcelado em X tantas vezes, e a gente vai dividir por 3 esse valor. Eu falei, oi? Eu entendi direito? Dividir por quanto? Dividir por 3. Vamos pro segundo vídeo. Dividir por 3. Já começa a ficar estranho. E agora entra o conflito cotidiano aqui, tão gostoso do nosso Coluninhas Tortas. Vamos ver os comentários rapidinho, daí a gente já parte pro segundo vídeo. Rapidex. Construímos no terreno da minha mãe e quando estava pronta ela nos expulsou e deu pra minha outra irmã. Moramos ainda por 3 anos lá. Eu com uma criança pequena e quase separando. Falei, mãe, mas pra onde eu vou? Que ela disse, se vira. Meu Deus, cara. O pessoal tem umas histórias bem pesadas, né? Dividiu por 3? Ué, vocês compraram a casa e a casa dela. Como assim teve que dividir com a cobra? Pois é, eu acho que esse vai ser o ápice da história. A Aline, ela diz assim, ó, no meu caso foi ao contrário. A minha genitora chamou de genitora, né? Não chamou de mãe. Já, né? Bom, dá pra entender alguma coisa. Dizendo que queria ajudar, pois ela estava grávida, a Aline estava grávida, ela deu a parte de cima da casa dela para construir. Nossa, cara, isso é uma péssima ideia sempre. Construir na parte de cima da casa do sogro ou dos pais. Putz, quando ela viu tudo bonitinho feito, antes de entrar, ela começou. Aqui são minhas regras, aqui é meu. Não quero isso, não quero aquilo. Minha Nossa Senhora. Depois de gastar uma dezena de milhares de reais, meu Deus. Aqui é meu, não quero isso, não quero aquilo. Eu, grávida, já tinha gastado o que não tinha. Falei pra ela, fique tranquila. Eu fiz as coisas sem pensar, pode ficar pra você.
Muitos diziam que eu era doida de deixar pra ela, que tinha quebrado tudo e tal. Eu não perdi meu tempo. Resumindo, Deus me abençoou. Hoje tenho minha casa própria, bem longe dela. Gente, não caia nessa besteira, não. Não caia nessa besteira de fato. O que é Valão? Valão. É um cara chamado Valdomiro. Ele é muito alto, forte e grande. Daí chamam ele de Val. E os mais íntimos chamam de Valão, não é? Vamos pro segundo vídeo. E quando eu me divorciei, tive que dividir o valor da casa com a minha ex-sogra, parte 2. É isso mesmo. Aí eu falei assim, como assim dividir por 3 o valor da venda da casa? Aí ele, por 3, a minha parte, a sua parte e a parte da minha mãe. Eu falei, não, amor, não. Se você quiser pegar a sua parte e dar uma parte para sua mãe, aí é com você. Mas eu não tenho que dar a minha parte para sua mãe. Aí ele falou o seguinte, Camila, mas a minha mãe vendeu por um valor irrisório, por um valor qualquer, só para nos ajudar na época. Eu falei, não, amor, não. Se sua mãe fosse boazinha, sua mãe quisesse nos ajudar, sua mãe teria nos emprestado, sua mãe teria nos dado a casa. Ou dado para você. Mas a sua mãe nos vendeu a casa. A sua mãe sabe quanto que era pra gente 5 mil reais na época. A sua mãe vendeu porque ela quis. Ela botou esse preço porque ela quis. Ele falou pra mim, para de ser injusta, você tá sendo injusta. A minha mãe fez isso pra nos ajudar, que não sei o quê. Eu falei, cara, se você me vende hoje seu celular por 100 reais, é o preço que você colocou. É óbvio, tá certíssima. Você vendeu por X, eu paguei X, acabou. Então eu fiquei com X. Eu fiquei com o produto, aliás, e você ficou com X. É isso, não é? Acabou, acabou. Ponto final. Agora eu, que nem pensava em me divorciar, vou ser prejudicada, porque agora sua mãe inventou que ela quer parte da casa? Aí isso foi, gente, briga pra lá, briga pra cá, briga pra lá, por telefone, né? WhatsApp, briga pra lá, briga pra cá, blá, 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 blá. Aí ele chegou pra mim e falou assim, Camila, é o seguinte, olhei aqui os documentos da casa e a casa tá no nome da minha mãe. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Olha esse nível de pilantragem. Olha isso. Você comprou. Você pagou. A pessoa recebeu. Certo? A pessoa recebeu, tá com o dinheiro no bolso. Você reformou. Ficou tempo ali dentro. Ficou pelo menos 1 ano, 2 anos, sei lá. Ficou um tempo, certo? E na documentação, é seu? Não é seu. Tecnicamente a venda nunca aconteceu. Então, ou você aceita, vai no cartório X dia e assina a venda da casa, ou você vai ficar sem nada. Minhas amigas, em contato com o advogado. Falei, olha, a situação é essa, porque a casa realmente estava no nome dela, eu nunca passei pro meu nome. Eu fui até a prefeitura, negociei a dívida do IPTU estava no meu nome, conta de luz e tal, já estava no nosso nome, mas eu nunca passei o documento pro meu nome, porque eu não esperava que eu ia divorciar, esperava que... Tem que passar, pô, não tem essa, saca? Eu entendo, é que assim, tem uma coisa, né? Você casa com uma pessoa, pô, você confia na pessoa, certo? Você casa com alguém, você confia na pessoa. Mas tem uma outra coisa também, né? A depender de como é a relação, de como acontece a briga, se por acaso tiver uma briga, né? A depender de como ela acontece, a pessoa que você confia deixa de ser confiável, deixa de ser amiga, deixa de ser parceira, camarada. É muito difícil. Mas é compreensível, né, que você casa com alguém e você confia, simplesmente. Porque eu tô casando com a pessoa, tô dividindo minha vida, né? Eu entendo também que muitas pessoas, elas não compreendem um relacionamento estável, a construção do relacionamento estável, como sendo uma construção que acontece aos poucos até chegar no momento do relacionamento estável. Eu entendo que muita gente começa com um relacionamento estável e a partir disso acha que a construção vai começar. Eu entendo que isso acontece. Relativamente comum isso acontecer. Te conheci, tivemos a mínima simpatia, vamos namorar, vamos casar. E a partir disso a gente se esforça, né, pra ter ali uma relação. A partir disso a gente vai se conhecer de verdade, tipo assim, né? Nem todo mundo tem um convívio pra depois decidir se quer ter uma relação estável, pra depois decidir se quer namorar ou não. Se quer casar ou não, aliás. Eu entendo. E eu entendo que você tem ali um nível de confiança, um pressuposto da confiança. É compreensível, tudo bem. Tudo bem. Mas é complicado. As coisas precisam estar no nosso nome, se forem coisas nossas, né? Tem que estar no nosso nome.
eu ia divorciar. Eu, tipo assim, não ia, gente, resolver coisa de casa em cartório, dá trabalho, é burocrático, eu teria que pedir folga, eu tinha sido recém-contratada na empresa que eu tava, eu não queria ficar pedindo folga e tudo mais. Então eu nunca passei a casa pro meu nome, e ele usou disso contra mim, Aí eu falei com o advogado falou, Camila, se você quiser você pode até tentar, mas sinceramente eu acho que você vai perder mais dinheiro tentando do que... Sabe, ele falou, eu acho que não vai ter muita chance, porque a casa de fato tá no nome dela. Aí eles podem alegar um monte de coisa e tal. Aí eu fiquei arrasada, gente, arrasada. Falei com ele, falei, beleza, eu vou assinar, mas saiba você que você tá sendo muito injusto comigo. Eu falei pra vocês que a casa era o valor de aproximadamente 70 mil, né? Eu não me lembro certo agora. Eu lembro que a mulher pagou, a compradora pagou um valor em dinheiro e depois ela ficou pagando em parcelas. Eu sei que eu saí na mão com dinheiro de 13 mil reais, gente. O que eu ia fazer com 13 mil reais? Que casa eu ia comprar? E depois eu recebia parcelas de 500 reais. Aí tá, chegou o dia do cartório. Chegou o dia do cartório, né? Pra quem tinha que assinar a venda da casa? A mãe. Porque a casa tava no nome dela, lembra? E eu fui pra receber minha parte. Cheguei lá no cartório, tá o meu alecrim, né? Meu não, alecrim dos outros. Tá o alecrim e a minha ex-sogra. Cheguei, olhei na cara dos dois, falei assim, olha, eu vou assinar. Fiquem tranquilos. Eu não vou fazer show, eu não vou arrumar bagunça, não vou fazer nada. Eu vou entrar e eu vou assinar. Mas vocês dois sabem muito bem o quanto vocês estão sendo injustos comigo. E isso não sou eu que vou cobrar de vocês. É o destino de vocês. Ninguém vai cobrar, desculpa, moça. Todo respeito à moça, evidentemente simpatizo e me solidarizo com a falcatrua que fizeram em torno dela, né? Me solidarizo com a traquitana que fizeram em torno dela. Mas ninguém vai cobrar. Ninguém vai cobrar. Infelizmente, o mundo não funciona numa balança de certo e errado, em que quem faz coisa errada, pelo destino, é cobrado no momento posterior. É óbvio, tem muita coisa que acontece de um jeito que parece ser destino, mas que assim, quando alguém se acha muito malandro e acha que os outros são muito ingênuos, a tendência é que a pessoa se coloque em situações também que poderiam ser evitadas, mas que ela nem sabe que pode evitar ou que deve evitar, porque se acha malandra e acha que os outros são ingênuos. Essa incapacidade de perceber a sagacidade no outro faz com que você se coloque numa situação em que você vai acabar se ferrando em algum momento, né? Tem isso acontece, mas não é a vida cobrando nem nada do tipo, porque se a pessoa tiver sagacidade, ela passou a perna em você e é isso, sabe? E a vida é assim, e é isso. Eu entendo essa coisa de tipo assim, né? Agora você vai carregar essa culpa quando você for dormir todos os dias, mas tem gente que não carrega, tem gente que vai lidar com isso sem ser uma culpa, mas sendo um caos em que levei vantagem. Isso acontece, cara. A vida real, infelizmente, tem dessas. Tem gente assim no mundo. Às vezes é o nosso vizinho. Tem que ter esse copy pra ter um mínimo de senso de justiça místico. É o que sobra, né? Tipo isso. Ela sofreu o golpe do marido, exatamente. E da sogra também. Marido e sogra. Parando pra pensar sobre essa questão contratual, eles poderiam ter passado a perna nela mais do que passaram. Eu não sei exatamente o que poderia ter feito, mas me parece que poderia só ter dito, ó, filha, você vai embora, não vai receber nada, e se você quiser receber alguma coisa, se vira aí em anos de processo, anos e anos de processo e gasto com honorários de advogado muito para além do que você tem para tentar conseguir alguma coisa. Você vai querer? Uma hora a conta vai chegar. Mas tá tudo bem. Eu sei que vocês estão fazendo porque vocês são família. Sei muito bem, senhora, que esse dinheiro não vai pra você, que esse dinheiro vai pro seu filho. Mas essa conta não sou eu que vou pagar. Eles não falaram nada. Nada. Os dois ficaram quietinhos. Eu entrei, E essa sensação de eu ganhei nessa lacrada porque eles ficaram quietos. Ficar quieto, falar, não falar, tanto faz, sabe? É a grana no bolso. E a bagaça tá no bolso e tá gostoso. É isso. Não precisa falar nada. A bagaça tá no bolso, sabe? Mas eu entendo. De novo, obviamente me solidarizo com a vítima de uma falcatrua. Evidente. Mas entende o que eu quero dizer? A bagaça tá no bolso.
Aí, se eu fico quieto, se eu falo, se eu não falo, se eu faço cara de coitado, se eu faço cara de culpado, ou se eu faço cara de malandro, ou se eu vou sair por cima, não vou, tanto faz, sabe? A bagaça tá no bolso. Assinei, ele transferiu a minha parte. Tchau. E adivinha quem meses depois abriu uma franquia? Vai, amiga, eu vou te dar 1 minuto pra adivinhar. Quem abre uma franquia com pouco dinheiro, gente? Mas as pessoas abrem uma franquia quando tem dinheiro de duas partes. E aí eu fiquei sabendo dessa da franquia por outras pessoas que vieram me falar, né? Só que chegou o dia de assinar os papéis do divórcio de fato. A gente assinou o divórcio. Franquia, eu fiquei curioso, franquia do que exatamente, né? Uma franquia da Casa do Pão de Queijo, algo assim? Uma franquia... Tem uma franquia de empadinha que tem no shopping Tucuruvi. Eu já vi em outros lugares também. Eu não lembro o nome, Empada Brasil, algo assim, que vende empadinha baratíssimo e gostoso, tá ligado? Mas empadinha muito gostosa. Eu duvido que quem abre uma franquia dessas fale, sabe? Foi em fevereiro ou março de 2020, né? Do outro ano. E a gente tava na defensoria pra assinar. E aí chegou um amigo dele que trabalhava na defensoria e falou: poxa, cara, não consegui ir lá na... Não vou falar o que era o negócio dele. Não consegui ir lá no teu negócio, na inauguração aquele dia, me desculpa, não sei o quê. Aí ele, todo sem graça: não, fica tranquilo. Não consegui ir na sua franquia do Bar da Loura. Perdão. E eu ria, gente, ria. Aí ele, não, é porque a minha mãe abriu um negócio, sabe? Eu falei: ah, meu amor, não vem mentir pra mim. Eu falei: você acha realmente que eu não sei? Você acha realmente que eu vou acreditar nessa história que o negócio é da sua mãe? Eu sei que esse dinheiro foi pra você, filho. Mas tá tudo bem, isso aí é com você. Isso aí vocês vão se virar e vão pagar a conta. Pergunta se o negócio durou. Só pergunta, só pergunta. É, assim, e é claro, né? Não é que Deus fez falir porque ele é uma pessoa malvada. Aqui no Brasil, a probabilidade de um pequeno negócio não durar, porque geralmente as pessoas que começam esse pequeno negócio nunca fizeram nem o cursinho do Sebrae, saca? Pra ter um plano estratégico, pra ter noção do que vai acontecer e tal, é muito alta. Mas, gente, seguinte, tem um terceiro vídeo que ela continua essa história. E agora ela fala um pouco sobre o divórcio e sobre essa traquitana toda. E eu acho que é interessante, assim, sinceramente. Aliás, o nome dela é Camila Milk. Eu esqueci de falar até agora. Tava um arroba ali em cima, do ladinho do vídeo, mas eu esqueci de falar. Ela vai mostrar as fotos da casa. Vamos dar uma olhada como que era, como que é a casa, enfim. Vamos ver. Eu tive que dividir a venda da casa do meu divórcio com a minha ex-sogra e agora eu vou te mostrar as fotos da reforma que a gente fez. Lembrando que nós éramos muito jovens e pobres, a gente não tinha dinheiro. Então, gente, não é uma reforma, mansão, tá? Se era o que vocês estavam esperando, não é isso. Mas era o que a gente tinha condição na época. O ano era 2016 para 2017, quando a gente fez a reforma, né? Que foi antes de casar, a gente casou em 2017. Cara, que brisa, né? A pessoa casou, comprou uma casa e reformou em 2016, 17. 2016, 17, eu tinha 26 para 27 anos. Eu tava conseguindo o meu primeiro emprego com salário decente, primeiro, e morando numa república na Saúde. Tava saindo da Saúde para vir morar aqui no Tucuruvi, que hoje moro num apartamento bonito aqui no Tucuruvi, legal, confortável, mas tava numa república. Mas, pelas fotos, dá pra vocês verem um pouco de como era. Vou começar pelo banheiro. Este era o banheiro antes e depois. Aqui já é o antes e depois, que na época eu postei no Facebook. Ó, antes e depois. É, parece bem normalzinho, né, o antes, né? O depois parece mais, sei lá, pensado. Mas o antes tá bem normalzinho, bem de boa. Gente, olha o piso verde. Esse piso era lodo. Ah, não era a cor do piso? Lodo. Vou botar outra do banheiro aqui. Ah, não é uma casa de rico. Não, gente, não era. Mas, poxa, bem melhor. Bem melhor. Tô botando aqui pra vocês em algum lugar. Vocês vão concordar comigo que tava bem melhor. Aí, a gente também trocou as janelas, né? Vou botar aqui uma que dá pra ver a sala. Que a gente trocou as portas, que era tudo porta de... É PVC que fala? Sanfonada. Trocamos por porta de correr. Pintamos a casa toda, maçamos a casa toda, né? Fez toda a reforma de tijolo. Eu imaginei que seria uma casa
cujas paredes eram feitas de embalagem de ovo. Mas parece ser uma casa... É que eu imagino que por estar em cima do valão, o preço realmente, a valorização, ela não acontece, né? Tudo que eu falei pra vocês. E essas fotos, muito dinheiro de reforma, pelo menos pra mim na época, muito dinheiro de reforma. Fora a dívida do IPTU, que ainda foi paga, tá, amor? A casa foi toda pintada, trocou caixa d'água, mexeu em parte estrutural, fora a parte de estética, trocar janelas, ppp, pia, móveis, pense. Eu tive que dividir a venda da casa do meu divórcio com assim, aquela casa do valão, se é na Vila Mariana, o aluguel é R$3.000 por mês. Aquela do valão. Na Vila Mariana não tem valão, né? Então, se fosse a casa do valão, sem ser num valão. Se o valão resolvesse vender a casa dele, o Valdomiro, pô, eu vou tirar minha casa daqui, vou botar na Vila Mariana. Daí o Valdomiro leva a casa dele pra Vila Mariana. Ô, valão, onde é que você tá levando sua casa? Pra Vila Mariana. Tá cobrando aluguel? Tô. Quanto? 3.000, provavelmente. Eu me divorciei quando eu tinha 22 anos e agora a gente vai falar sobre a divisão dos bens. Eu já contei pra vocês nos vídeos anteriores sobre a divisão da casa, que foi a primeira casa que a gente morou, que era uma casa que a gente comprou da mãe dele, que eu tive que dividir por 3. Minha amiga, se você não viu, desce aqui pra você ver. Mas eu também contei que depois de um tempo a gente tinha alugado essa casa, com o aluguel dessa casa a gente pagava o financiamento de outra. Pois bem, vamos falar dessa querida. Essa segunda casa era maravilhosa, era uma casa de 2 andares, duplex, num condomínio, um condomínio que tinha sido recém-construído. Era assim, casa dos sonhos, até porque eu vim de uma casa muito simples, então aquela casa era tudo pra mim. Nossa, duplex, porra, muito louco. Só que era uma casa financiada, né? Então tinha as parcelas, a gente deu entrada, pagou documento, foi muito dinheiro colocado ali também. E todo mês a gente pagava as parcelas. E aí você vai lembrar que a gente pagava as parcelas com o aluguel da outra casa. Só que eu não falei pra vocês que a responsabilidade de pagar o financiamento era do boy na época, né? Do meu ex-marido. Ele recebia o aluguel do inquilino, né? Caía na conta dele e ele pegava o aluguel e pagava o financiamento. Essa era a responsabilidade dele. Receber o aluguel do inquilino e pagar o financiamento. Meses depois de separados, anunciamos a casa, né, à venda, e como era uma casa financiada, a pessoa pagaria um valor pela casa e assumiria as parcelas do financiamento, que existe essa possibilidade, não sei se vocês sabem, mas existe essa possibilidade. Anunciamos, uma pessoa se interessou a comprar a casa e tudo certo, né? Eu não lembro agora, mas eu acho que a gente tinha anunciado a casa ou era por 20 mil ou 25 mil, para a pessoa pagar e assumir o restante das parcelas. Só que o problema vem agora. Quando ele foi resolver todos os trâmites lá com a pessoa que estava comprando a casa, ele mandou mensagem e falou: Camila, deu ruim. Falei: por que deu ruim? Aí ele: então, tem umas 4, 5 parcelas em atraso. Falei: ué, como assim? Tem 4, 5 parcelas em atraso. Gente, eu tô falando 4, 5 porque eu não lembro a quantidade de parcelas. Eu falei: amore, você era responsável por pagar essas parcelas. O inquilino te pagou. Por que você não pagou o financiamento? Aí ele falou: ah, não sei, me embolei, esqueci. Eu esqueci, meu amor. Você me perdoa? Eu esqueci. Tá bom, você esqueceu, mas o dinheiro tá no bolso, né? O dinheiro tá no bolso. O dinheiro tá no bolso. Então você vai pagar o atrasado porque o dinheiro tá aí no bolso. Você esqueceu de pagar. Não é que o inquilino esqueceu de te pagar. É você que, tendo o dinheiro do inquilino, esqueceu de pagar, certo? Inventou uma desculpa. Aí eu falei: pois bem, se a responsabilidade é sua, você pega esse valor e desconta do seu valor. E ele não concordava. Ele queria, vamos supor que era 20 mil reais, que agora eu não tô lembrada. Ele queria pegar esses 20 mil reais, diminuir o valor das parcelas, vamos botar, era 700 e pouco. Se fosse 4 parcelas, daria o quê? 2.800 e pouco, né? Mas também a mina era casada com Agostinho Carrara. E pouco ele queria diminuir, e aí o resto disso ele queria dividir por 2. Falei: não. Falei: essa responsabilidade era sua. Se você gastou com outra coisa que eu não sei o que é. E detalhe, né? Nesse período, provavelmente ele gastou quando a gente ainda estava junto. O que é pior ainda. Falei: se você gastou e não pagou o financiamento, não posso me responsabilizar por isso. Agora você não vai descontar do meu valor. Briga pra lá, briga pra cá, briga pra lá, briga pra cá, briga pra lá, briga pra cá. E foi essa loucura aí. Cara, isso não deveria ser normal,
Entende? Não deveria ser normal você entrar nesse tipo de conflito que tem esse tipo de duração por esses tipos de objetos. Não deveria ser normal ter esse tipo de conflito numa relação que um dia foi amorosa. Não deveria ser normal. Não é normal a tua vida ser uma novela, tá ligado? Não é novela é novela. No final desse aqui, eu briguei tanto, eu bati tanto o pé, que eu acho que não me descontou. Agora eu não tenho nem certeza. Mas também não foi muito dinheiro não, gente, porque era uma casa financiada. Então a gente só cobrou um valor meio que para reembolsar o que a gente investiu, que não chega perto do que a gente investiu, porque quem já comprou casa financiada sabe que paga muito de documentação. Então é isso, era só para recuperar alguma coisinha mesmo. Mesmo não sendo um palácio, reformas têm valor altíssimo, pois surgem imprevistos. E mesmo se não surgir imprevisto, o gasto para fazer uma reforma geralmente é bem alto, né? É difícil você fazer uma reforma que é 10 mil reais de reforma. 10 mil é uma coisinha ali, né? Se é pra reformar uma casa inteira, é caro pra cacete. Muito caro. O dinheiro foi pro tigre, o dinheiro foi pro Tiger. A moça casou com um encosto. Nossa, meu Deus. Eu fico feliz que esse problema não é meu. Eu também fico feliz. Aprendizado, né? Aprendizado também. Pra gente não se relacionar com alguém que a gente fareja que talvez possa, em algum momento, querer sair por cima em alguma questão que deveria ter mais cumplicidade. Eu sei que muitas vezes não dá pra saber disso, né? Mas se a gente farejar, é bom não apostar. Sempre bom não apostar. A pior coisa do mundo é tua vida ser uma novela. Novamente, tem gente que gosta. Mas, porra, se você tem um emprego, se você tem hobbies, se você tem uma vida, fazer da tua vida uma novela é sempre um cansaço muito desgastante, tá ligado? Eu tinha 22 anos e agora eu vou contar pra vocês como foi a divisão das coisas que estavam dentro da casa. Porque além da divisão dos bens, ainda tem as coisas de dentro de casa. TV, sofá, bebê, papapá. Quando a gente já tava separado, eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, ó, a gente precisa resolver a questão dos itens de dentro da casa e tal. Vou pra lá tal dia, acho que era no mesmo dia. Eu falei, vou pra lá hoje à noite pra dividir tudo. E ele virou pra mim e falou assim, não, faz o seguinte, vai você sozinha, pega o que você quiser e tá tudo bem. Eu desconfiada, falei, não, porque depois vai ficar na minha cabeça falando que eu peguei isso, que eu peguei aquilo, já não confiava mais nem um centavinho de real. Aí eu falei, não, calma aí, gente, o cachorro. Mas falando sério, eu sempre fui uma pessoa muito Pô, leva um bombeiro e pega o encanamento pra você. Dá uma zoada no cara. correta, pra mim é justo pelo justo. Leva um eletricista, pega toda a fiagem. Não, eu levei o que eu quis. Eu queria a fiagem. Então, A fiação, por aliás, mais pô. que tenha acontecido tudo que eu contei pra vocês, eu falei, cara, eu não vou ir lá pegar o que eu quero pra depois ficar de falação no meu ouvido, pra depois ficar falando que eu peguei as coisas. Eu falei, não, eu vou dividir tudo por igual. E assim eu fiz. Falei, não, você vai me encontrar lá, tal dia, tal horário, e a gente vai dividir tudo igual por igual. Amigas, eu contei quantos garfos tinham. Eu dividi as toalhas novas, porque tinha até presente de casamento que não tinha sido utilizado ainda. Falei, toalhas novas, toma uma nova pra você, toma uma véia. Toma uma nova pra mim, toma uma véia. Os móveis foi tipo leilão. Eu falei, eu quero a TV, eu quero sofá, eu quero a geladeira, eu quero fogão, era tipo isso. Chegamos na cozinha, eu dividi todos os copos, todos os pratos. Falei, o que você prefere, copo ou prato? Ah, prefiro copo, então toma copo. Eu fico com o prato. Talheres, tinha novos e velhos, toma metade dos velhos, toma metade dos novos, fico com metade dos velhos, fico com metade dos novos. Dividi tudo, gente, dividi tudo. Sinceramente, não me arrependo nem um pouco. Poderia ter ido lá, pegado um monte de coisa e tudo mais, mas não é do meu feitio. Pra mim é o justo pelo justo. Se a gente comprou tudo junto dentro da casa, ganhou as coisas, enchar de panela, casamento, etc., eu ia dividir tudo. Porque se tem uma coisa que eu não suporto, é falação no meu ouvido. Mas eu sou da filosofia que justiça é pra quem é justo. Pra quem não é justo é injustiça. Ou não? Tô errado? Principalmente falação injusta, então isso eu não ia aceitar. Ainda tive que pagar o frete pra trazer as mudanças pra casa da minha mãe. E aí o frete fez eu, minha amiga e o cara do frete que só ria da nossa cara, a gente tentando pegar um armário de cozinha nas costas. Cheguei em casa e falei, aqui, mamãe, tudo de presente pra você. E deixei os móveis na casa dela. Pirex, gente, como eu tinha pirex. Nossa, eu tinha muito pirex. E aí foi isso, amigas. A parte que ninguém te conta do divórcio é que além da divisão dos grandes bens, ainda tem os pequenos bens. Obrigado, amiga. É isso, minha gente. Essa foi a história da Camila Milk. Camila Milk, ela tem um perfil que é visualmente muito bonito aqui no TikTok, ó. Dá uma olhada. É um perfil planejado, parece, falando do dia a dia, fazendo coisinhas, enfim. Muito provavelmente ela conseguiu se dar bem, conseguiu um emprego bom, tem uma vida estável, e é isso, no fundo, o que mais importa, né? Tá de boa.
contou a história num momento em que a história já não significava nada demais, né? Então tudo bem. Justo pelo justo, diz a Mazu, o negócio é que ser justo em situações injustas é dar um tiro no próprio pé. Eu concordo. Todo mundo quer sair por cima, não? É comum haver essas tretas, chega direto na justiça. Um lado sempre sai perdendo, é aquele que quer encerrar a discussão. Alguém aqui trabalha com direito, é advogado? Caso sim, se você tiver grana pra pagar um bom advogado, você precisa se envolver nisso? Ou você deixa ele fazer tudo sozinho? Separação, diz a empadinha. Eu fiz a limpa quando me separei, arranquei quadro que era meu da parede e deixei um buracão. Eu não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer. Cheguei na minha avó, saí distribuindo umas coisas de presente pras meninas, deixei coisa pra minha avó, era tudo meu mesmo. Minha gente, vivendo e aprendendo, né? As malandragens do cotidiano, as pilantragens do dia a dia, as pilantragens... sei lá, é até difícil de falar, né? Espero que você tenha gostado. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã. E ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.